Graça e paz, meus irmãos. Vamos estar dando continuidade aqui agora com a nossa EBD. Nós estamos chegando ao fim de uma revista, né? A nossa revista que fala sobre o apóstolo Paulo e as suas cartas. Nós vamos estar hoje falando do tema Buscai as coisas que são de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Para poder só vocês terem um pouco de noção do que nós estamos aqui fazendo, a nossa irmã Marilane vai estar aqui. Ela não está vendo a internet não, viu? Ela está aqui acompanhando aqui para ver a pergunta que alguns irmãos possam fazer no chat, né? O nosso irmão aqui também, Josemar, também vai estar acompanhando e vamos estar participando. Então hoje também temos algumas pessoas que estão aqui participando presencialmente, aonde podemos fazer as perguntas aqui e estar tirando aqui as dúvidas. E você de casa também vai estar tendo essa oportunidade, tá bom? Então o nosso tema é buscar as coisas que são de Deus. Irmão, se tem uma coisa que todo cristão deve saber, é o que ele pode buscar da parte de Deus. Não estou aqui falando um clichê evangélico, eu estou dizendo aquilo que realmente o povo de Deus tem como buscar, daquilo que Deus já está dispondo para o seu povo. Nós hoje vamos estar aqui falando de temas como santificação, comunhão com os irmãos, falando sobre meditar na Bíblia, tendo ela no coração. Vamos também estar falando também da oração, né? Lembrando que a nossa próxima revista vai falar disso, a irmã Mara no final vai trazer uma palavra sobre a revista também. E vamos também estar falando, concluindo com a sabedoria, ok? Então o texto que a gente acabou de ler aqui, ele fala o seguinte, que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, ele fez o quê? Ressuscitou ele, dando a ele aqui a direita de Deus, né? O que a gente entende com esse versículo aqui? Primeiro, para ressuscitar, primeiro Jesus teve que fazer o quê? Morrer. Então toda a ressurreição só pode acontecer após a morte. O apóstolo Paulo, nessa epístola de Colossenses, ele está trazendo aos irmãos aqui os privilégios que nós temos com esse ato de Jesus de morrer e ressuscitar. E aí, ele fala aqui que esse ato dele nos traz esses benefícios e esse acesso. Eu quero tratar agora do primeiro tópico nosso, que é a santificação. A nossa revista fala, buscar as coisas de Deus por meio da santidade. O versículo de número 3, capítulo número 3 que diga, o versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Olha, observe, irmãos, aqui vale para nós esse princípio, entendendo o seguinte, que todo cristão, primeiro ele morre para o mundo e depois ele ressuscita para Deus. E é justamente nesse momento em que ele ressuscita para Deus que ele vai viver uma vida de santidade, de santificação. Então ele busca essa santidade da parte de Deus. A santidade não é um mérito humano, não é uma capacidade nossa, porque a nossa natureza humana ela é vendida ao pecado. Então aqui a gente vê que com Cristo nós podemos fazer morrer essa natureza, e aqui ele faz uma lista de alguns tipos de pecaminosidade que muitos podem estar aí lutando contra elas. Ele fala prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Veja, irmãos, tantos sentimentos que são colocados aqui, como também ações que não faz jus a uma vida de santidade. Lembrando que, obviamente, muitas pessoas já sabem disso, a santidade é a separação, é você deixar de viver para aquilo que esse mundo propõe e viver separado para Deus. A gente costuma dizer que é um separado por Deus e separado para Deus. Então, como uma pessoa que ela está separada para Deus e por Deus, ela não está mais vivendo
para este mundo. Por isso é considerado que, aqui no texto, que a pessoa ela deve fazer morrer essa natureza terrena, essa natureza que deve ser confrontada diariamente. Todos nós temos essa natureza terrena. E eu quero destacar aqui que a nossa revista fala: o nosso grande desafio é colocar os nossos pensamentos e interesses nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É o grande desafio do povo de Deus. Irmãos, o que há hoje é o que a gente chama de customização da fé. Pastor, o que é a customização da fé? É a fé que você coloca de acordo com o seu costume, de acordo com o seu ideal. A fé bíblica, ela tem aquilo que é a vontade de Deus, a maneira de Deus, a forma de Deus. Por isso que nós devemos buscar as coisas que são de Deus. A maneira nossa de viver, a maneira terrena, ela está longe da maneira de Deus. Logo, você deve ter uma coisa em mente: eu devo conhecer a maneira de Deus de fazer as coisas. E a santificação, ela é esse princípio onde você vai deixando de vivenciar essa natureza terrena e você vai se revestindo da natureza divina, daquela coisa que Deus coloca para você, que te distancia cada vez mais do mundo. Por isso que o grande desafio nosso aqui é colocar a nossa mente e o nosso interesse nas coisas que são de cima, porque é muito fácil a gente buscar as coisas que são daqui e agora. Há uma tendência nossa de querer que Deus faça as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, como nós pensamos. Então aqui é o desafio a ter em mente, pensar nas coisas que são do alto e não daqui da terra. Outra coisa também que a gente vê aqui como um subtópico muito importante, que tem a ver com a comunhão com os irmãos, né? É o subtópico onde a gente fala sobre o relacionamento, né? Aqui na nossa revista diz o seguinte: que devemos buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. O versículo que a gente está aqui para meditar nessa temática se encontra no versículo 13, que diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha, observem que aqui há para nós aqui uma orientação quanto à vida cristã no relacionamento, na comunhão entre os irmãos. Um destaque que eu quero fazer aqui da nossa revista diz o seguinte: o Evangelho é para ser vivido com intensidade em relacionamentos. Todo relacionamento ele tem momentos de conflito, é inevitável, seja ele qual for. Mas a Bíblia, já vendo isto, prevendo esses possíveis conflitos, já fala de coisas que a gente precisa aqui colocar em prática. Falando aqui no versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você deve entender que aquele irmão está na tua vida para trabalhar no teu coração, né? Suportar. Não é fácil às vezes suportar, né? Mas aqui há uma orientação de como deve ser esse suportar. Ele diz o seguinte: perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, perdoando uns aos outros. Se caso alguém tem algum motivo de queixa contra o outro, como deve ser o padrão? Assim como, como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Jesus ensinou dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado os nossos ofensores. E algumas versões diz: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Porque às vezes a pessoa está ali devendo e você pode ali ter esse perdão de Deus. Assim como Deus perdoou a tua imensa e impagável dívida, você também pode perdoar
aquela dívida mínima que o teu irmão contraiu contra você. E a gente vê aqui que o caminhar com Cristo também significa caminhar com as pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida. É esse entendimento que faz com que a gente vá adiante. Porque aquele irmão que eu estou me relacionando com ele, assim como eu, Jesus também deu a vida por ele. Vocês têm que lembrar que o nosso textuário, ele fala disto. Ele fala que Jesus, ele nos ressuscitou, né? Nós fomos ressuscitados com ele, e aí devemos buscar as coisas que são de lá do alto. Né? Então, buscar as coisas do alto também é buscar a comunhão, através do suportar uns aos outros e através do perdão. Outro subtópico que também a nossa lição trata aqui, o terceiro subtópico que eu falo aqui, que é a Bíblia no coração. Precisamos de um padrão, precisamos de um modelo, precisamos de um manual. E esse manual do cristão chama-se Bíblia Sagrada. E aí o subtópico da nossa revista fala: buscar as coisas de Deus através da sua palavra em nós. Então temos que buscar a palavra de Deus e querer que essa palavra ela seja uma verdade em nossas vidas. E é justamente isso que nós devemos lutar para vivenciar na prática cristã aquilo que a palavra de Deus diz. Porque muitas vezes a gente quer dizer que a palavra de Deus está dizendo o que a gente quer. Mas a palavra de Deus, irmãos, confronta a nossa realidade. A palavra de Deus não diz o que a gente quer. A palavra de Deus diz o que Deus quer. A palavra de Deus, ela não é parcial. A palavra de Deus, ela é imparcial. Ela vai falar confrontando o pecador. Por isso, aqui o versículo de número 16, a gente aqui pode observar a orientação do apóstolo Paulo, dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É interessante como ele fala, habite ricamente em vós. Ele não fala, habite de forma escassa, habite pobremente, ricamente. Significa que deve ter uma busca que deve ser com enriquecimento, né? Uma busca que deve ser constante. E aí o versículo 16 ainda continua nos dizendo: em vós a palavra de Deus, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus é para ser acolhida integralmente, não em parte. A palavra de Deus, você deve querer ela total para a sua vida. Tem gente que gosta da parte das bênçãos, né? Todo mundo gosta, né? Do lado bom, né? Onde fala das promessas, da vitória, mas também a palavra de Deus fala também não só apenas do bônus, fala do ônus também, aonde a gente deve ter a nossa postura em buscar aquilo que Deus requer para as nossas vidas, que requer um pouco mais de esforço e de sacrifício. Ou seja, eu devo querer da parte de Deus o pacote completo. E aqui vale para nós o que o apóstolo está nos falando aqui, que a gente deve instruir com essa palavra uns aos outros, que devemos também buscar com toda a sabedoria. E de que maneira? Louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, e acima de tudo com gratidão em nosso coração, porque a palavra de Deus ela vem para as nossas vidas de maneira a nos trazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mari, alguém fez alguma pergunta aí no chat aí? Tem, até agora não? Aqui? Não? Não viu não? Alguém tem alguma pergunta a fazer do que a gente falou aqui agora? Pode ir. Tem alguma dúvida das coisas que devemos buscar da parte de Deus? Não, né? Vamos lá, revisando. Santificação, comunhão com os irmãos e Bíblia no coração. Vamos agora para o nosso
quarto tópico, né? Que é a oração. E o subtópico nosso diz: buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. O capítulo 4 de Colossenses, o versículo 2, nos dá a orientação dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O grande desafio não é saber mais sobre a oração, não é saber que precisamos orar, porque todo mundo sabe que isso deve ser feito. Mas o nosso grande desafio é perseverar na oração. Perseverar na oração significa você admitir total dependência de Deus. Porque quem ora reconhece que há um Deus acima, um Deus que está tendo tudo sob o seu controle. E essa perseverança na oração é você não desistir das coisas de Deus. Perseverar em oração é você ter a consciência plena da sua dependência de Deus. O quanto somos dependentes de Deus. Então a gente vai estar falando, a nossa revista vai ser sobre a oração. E aí vamos ter muito tempo para explorar tipo de oração, modelo de oração, por que orar. Vamos ver personagens que foram ícones na oração. Vamos estudar 2 vezes a oração do Pai Nosso. Então temos muita coisa para falar sobre a oração na nossa próxima revista. Mas o importante para nós aqui é entender que permanecer na oração é algo que todo crente deve buscar da parte de Deus. Não desista de orar, não desista de buscar a presença de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. O nosso Senhor Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então é essa a atitude que o cristão deve ter diante de Deus. E o quinto e último, e não menos importante aqui para nós, item que fala sobre a sabedoria. O versículo do capítulo 4, né, versículo 5, que diz o seguinte, 4, 5: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Nesse versículo nós temos um subtópico que fala: buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso. Quando nós assim agimos no sentido da sabedoria, o versículo que em questão aqui mencionado fala que é uma sabedoria que devemos ter para lidar com os que são de fora. Ou seja, ele está falando aqui da maneira de você abordar na evangelização. É aquilo que o apóstolo Pedro diz, que quando alguém for buscar em você a esperança que há em vós. Então você deve ter de Deus sabedoria. Quem aqui nunca ouviu alguém falar e reclamar da maneira como os crentes evangelizam, né? Faz falas como crente chato, insistente, inconveniente. Isso tudo acontece, mas isso tudo acontece por falta de sabedoria, né? Então o apóstolo Paulo aqui ensina que a gente deve nos portar, nos comportar, nos apresentar com sabedoria para com os de fora e aproveitar as oportunidades. Como se aproveita uma oportunidade? Lembra, o exemplo nosso aqui é clássico, é Jesus, no capítulo 4 de João, lá com a mulher samaritana. Jesus chega num poço, está lá a mulher com o cântaro dela, tirando água, e Jesus começa a falar de que assunto? De água. Jesus não citou Salmo para ela, não citou Gênesis, não falou nada, falou de água. E no assunto de água ali, Jesus introduz o assunto dele sendo como a fonte de água que jorra para a vida eterna. E ali a samaritana ouviu aquela mensagem e Jesus aproveitou aquela oportunidade ali para trazer a mensagem da parte de Deus. Em resumo, o que a gente pode dizer das coisas que devemos buscar de Deus? Primeiro, devemos buscar a santificação.
todo cristão, ele deve buscar uma vida de santidade. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Segundo, devemos buscar a comunhão com os irmãos. Como diz lá o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Terceiro, devemos buscar ter a Bíblia no coração. Aqui eu quero deixar para a meditação de vocês o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, que é o salmo da palavra. Você vai ter ali vários versículos falando de como você deve se relacionar com a palavra de Deus. E também devemos aqui lembrar de orar. A oração é dependência total de Deus. O crente depende de Deus. E, por fim, a sabedoria. A sabedoria aqui para com os de fora. Ou seja, você deve levar a mensagem da parte de Deus com sabedoria. De que maneira ele fala aqui? Aproveitando as oportunidades. A exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus, o maior evangelista que esse mundo já pôde conhecer. Então, sendo assim, nós aqui encerramos esse tema: buscai as coisas de Deus. Que Deus abençoe você, que nossa palavra aqui seja uma palavra que seja edificação na tua vida e proveitosa para o bem viver dessa vida cristã.